A pesquisadora Luciana Francisco Fleury, da Unesp de Botucatu, estuda maneiras de transformar resíduos da produção de indústrias e agroindústrias em produtos de interesse comercial. Ela e sua equipe conseguiram obter moléculas de alto valor utilizando resíduos do processamento do suco de laranja. Essas moléculas podem ser utilizadas na produção de biodiesel e no tratamento de resíduos oleosos, entre outros usos. O trabalho é inédito e foi patenteado pela Unesp através de sua agência de inovação, a AWIN. Confira agora no Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Começa agora o Ciência Sem Limites. E como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, nós vamos falar sobre valorização de resíduos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Luciana Fleury, do Instituto de Biociências do campus de Botucatu da Unesp. Prazer em tê-la no Ciência Sem Limites, professor. O prazer é meu de recebê-los no Laboratório de Bioprocessos para falar desse tema, que é resíduos e moléculas geradas por meio deles. Perfeito. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, conta pra gente a sua trajetória acadêmica. Bom, eu sou formada em Ciências Biológicas pela Unesp de Assis e desde a época de iniciação científica eu venho trabalhando com fermentação em estado sólido. Após concluir a graduação em Ciências Biológicas, eu fiz o mestrado e doutorado em Ciências de Alimentos na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Após a conclusão do doutorado, eu fiz um pós-doutorado em Engenharia Bioquímica na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Posteriormente, eu fiz um projeto atrelado à Petrobras, em que atuou várias universidades. E neste momento eu atuei como pesquisadora. Posteriormente a trabalhar nesse projeto de pesquisa da Petrobras, eu ingressei na universidade, aqui na Unesp de Botucatu. E minha última titulação foi o título de livre docência, que foi em 2016. Atualmente eu coordeno o Laboratório de Bioprocessos do Departamento de Química e Bioquímica do Instituto. Sou a coordenadora do Escritório de Inovação e Tecnologia do IB, chamado IBIT, e também sou diretora-presidente da Fundação do Instituto de Biociências de Botucatu. Além de aula na pós também? Além das aulas na pós. Na pós-graduação, eu atuei na zootecnia, botânica e biotecnologia e atualmente eu estou na pós-graduação da biotecnologia e zootecnia. Para quem está nos assistindo, está ouvindo um ruído de fundo. São equipamentos, são geladeiras, freezers que não podem ser desligados porque tem material de pesquisa, né, professor? Exatamente. Esses equipamentos eles ficam constantemente ligados porque a pesquisa também aqui ela é diária e precisa na manutenção dos micro-organismos, do processo fermentativo e dos reagentes que são necessários para a pesquisa. Tranquilamente agora, explica para quem está nos assistindo o que são esses resíduos, essa valorização desses resíduos. Imagine, João, que os resíduos eles são obtidos a partir do processamento de algum tipo de alimento, né? E esses resíduos, de maneira geral, ou são descartados, ou a empresa precisa tratar para descartá-los. Porque pode ser poluente. Porque pode ser poluente, ou são destinados para alimentação animal. Mesmo que sejam utilizados para alimentação animal, existe ainda um excedente muito grande, que é da ordem de 50 a 150 milhões de toneladas, dependendo da cultura que você está trabalhando. Dá um exemplo para quem está nos vendo. Por exemplo, resíduos do processamento de laranja, resíduos do processamento da cana-de-açúcar. Quer dizer, para quem está nos vendo, quando se fala em resíduo, é a casca, o bagaço, porque só extrai o suco, né? Exatamente. E aí esse descarte faz o que com ele, né? Ele não sabe-se o que fazer. E o laboratório trabalha exatamente a partir desses resíduos. Porque esses resíduos, eles podem conter substâncias que podem ser utilizadas para diferentes finalidades. E pode ter substância até tóxica, que vocês vão descobrir aqui. E que daí é uma área que a gente chama de biorremediação, né? Como biorremediar um composto tóxico. Mas além de biorremediar algum tipo de composto tóxico que pode estar presente no resíduo, o nosso maior foco é extrair moléculas que podem ter potencial de aplicação, por exemplo, para a produção de biocombustível, para a produção de compostos farmacêuticos, para a produção de alimentos funcionais, dentre muitas outras
atividades. Quer dizer, para quem está nos vendo pode estar pensando, vocês trabalham com a natureza, gerando benefícios para a própria natureza. Exatamente. E para a sociedade e para fins biotecnológicos de maneira geral. Que tipo de enzimas e resíduos vocês atuam? Dá um exemplo, por exemplo, quem está em casa pode estar perguntando, será que eles utilizam, ela já falou da laranja, utilizam o que mais? Cana, trigo, arroz? Isso, por exemplo, do processamento do trigo e do processamento da soja, a gente utiliza os farelos de trigo e soja por um processo que a gente chama de fermentação em estado sólido, em que junto com esses resíduos, a gente utiliza micro-organismos que também vão produzir nossos compostos de interesse. Quer dizer, vão gerar micro-organismos dessa fermentação. A fermentação utiliza esses micro-organismos e a gente usufrui da capacidade do micro-organismo crescer nesse resíduo para extrair substâncias de interesse. Dentro daquilo que você me perguntou das enzimas, dos compostos que podem ser extraídos, vocês imaginem que eu posso extrair lipase. A lipase ela pode ser utilizada para a produção de biodiesel. Ela pode ser utilizada também para a produção de compostos como ácidos graxos polissaturados que fazem bem para a nossa saúde. Podem também ser utilizados para a produção de drogas. Então, imagine que uma enzima extraída de um determinado resíduo, como foi o que aconteceu com os resíduos de laranja, pode ser destinados para diferentes finalidades. Quer dizer, o de laranja é esse aqui? Olha, esse daqui, João, é um resíduo e é importante a gente falar das parcerias que a gente tem com a empresa. Esse resíduo quem nos fornece é a JBT Foodtech, que é uma multinacional, mas a parceria que a gente tem é com a filial de Araraquara. Então, ela fornece os resíduos de laranja, que são no total de 4, e imagine só que praticamente em torno de 50% da laranja é resíduo. Quer dizer, metade é o suco, outra metade é descarte. Exatamente. Então, a gente processa esse resíduo. Isso é a casca dela. Esse daqui é a casca. De forma que, após o processamento, você obtém o que a gente chama de fonte de lipase. A fonte do composto de interesse. Que é esse aqui. Que é este daqui. E é utilizado onde esse? Como eu falei, ele pode ser utilizado para a produção de biocombustível, pode ser utilizado para a produção de compostos farmacêuticos, pode ser utilizado para a produção de alimentos que fazem bem à saúde. Ele serve como matéria-prima ou ele ajuda no processo de um modo geral? Dependendo da aplicação, tá? Isto também, o próprio composto, também é fonte de outros compostos benéficos, como, por exemplo, carotenoides. Também são importantes fontes de compostos fenólicos que estão inseridos dentro de uma classe de alimentos... De uma cadeia muito grande. Muito grande de alimentos funcionais. Nós vamos continuar falando, nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco e vamos continuar a falar sobre esses resíduos, sobre essa utilização de um modo geral na natureza em benefício da sociedade e da ciência. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela, luciana.fleury@unesp.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o campus de Botucatu, www.ibb.unesp.br. Para você ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Um instante só, a gente volta já já. Está de volta o Ciência Sem Limites. E como vocês podem ver, no programa desta semana estamos falando sobre resíduos, valorização desses resíduos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Luciana Fleury, aqui do campus de Botucatu, da Unesp. Professora, no bloco anterior falamos sobre esses resíduos, sobre a utilização, os benefícios. Me parece que vocês já têm patente da descoberta de vocês. Conta para nós. Exatamente, João. Os próprios resíduos que eu estava falando de laranja, eles são objetos de patente, não os resíduos. Mas eles foram utilizados para a obtenção de enzimas, que no caso são as lipases. Então, esses próprios resíduos, eles foram utilizados para a produção dessas lipases e esse processo de obtenção dessas enzimas foi patenteado. E onde são utilizadas essas enzimas, essas lipases?
Essas enzimas, elas podem ser utilizadas na produção de biocombustíveis, na produção de compostos farmacêuticos, na produção de alimentos funcionais, na utilização de produção de aromas, na produção de alimentos de maneira geral, com texturas, características de odores e sabores diferenciados. Entendi. Agora, quer dizer, a patente foi a maneira com que vocês extraíram essas enzimas. Quem que realizou isso? Foi a UIN, a Agência de Inovação da Unesp? A UIN intermediou todo esse processo. E a pesquisa ela foi realizada pela Clarissa Maiocchino Delgado, que trabalhou no Laboratório de Bioprocessos durante o mestrado e o doutorado. E tanto nos 2 estágios, ela trabalhou com essas lipases de laranja, que culminou na patente que a gente está falando. No seu ponto de vista, qual foi o papel da UIN? A UIN ela foi muito importante. Primeiro, para alertar da importância de proteção de uma propriedade intelectual. E segundo, para viabilizar todo esse processo de patenteamento. Nós, na universidade, estamos acostumados com a publicação de artigos e não necessariamente com a confecção de patentes. E por isso a UIN ela nos atendeu prontamente e foi importantíssima para que a gente conseguisse fazer. Quer dizer, sem a UIN era praticamente impossível conseguir. Praticamente impossível, porque são várias etapas, várias coisas novas, com pessoas especializadas e que a gente precisa desse know-how externo que a UIN possui para que consiga depositar uma patente. Até mesmo em função da legislação, que o pesquisador não conhece a legislação nesse aspecto, né? Sem dúvida, né? Além de, eu vou um pouquinho mais além, viu, João? A UIN, ela não para quando deposita. Quando a gente deposita a patente, inicia-se um novo processo, que é a parte de divulgação, de busca de empresas parceiras que estão interessadas no aumento da escala desse processo, ou mesmo na utilização da forma com que se encontra essa patente. Ela atua a UIN atua nessas diferentes frentes. Inclusive, o site da UIN está aparecendo aí na sua tela, ó. Veja bem, acesse a homepage da UIN e obtenha mais informações. Professora, a senhora não está sozinha em todo esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de patente. A senhora tem uma equipe, tem um grupo. Quem que pesquisou essa parte que foi patenteada? Sozinha não dá para fazer nada, João. Todos esses trabalhos eles são desenvolvidos por alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica e treinamento técnico. E eu tenho um grupo bastante robusto que atende às minhas expectativas do ponto de vista de pesquisa e trabalham muito duro para realizá-las e também para publicar artigos, para patentear os processos que são inovadores. Então vamos ver o depoimento de quem agora? A gente pode ver da Milene e do João, já que a gente está falando de laranja. Perfeito. E que o trabalho da Clarissa deu continuidade por meio desses alunos. Roda o VT. A pesquisa que eu realizo com a professora Luciana surgiu da descoberta da Clarissa, que gerou a patente das lipases de laranja. Então, o meu trabalho foi caracterizar essas lipases de laranja de todas as variedades de laranja, que são as variedades comerciais que são utilizadas no Brasil para a produção de suco. Então, todas essas variedades também demonstraram a presença dessas lipases e eu fiz a caracterização delas nas reações de atividade de lipase, da temperatura e do pH. Todas as lipases elas demonstraram uma alta atividade numa ampla faixa de pH e também uma ampla faixa de temperatura. Então essas enzimas se mostraram bastante versáteis, podendo ser aplicadas em diversas atividades e em diversas temperaturas e pHs. Então, como as perguntas que estão movendo o nosso trabalho, elas vão dar continuidade no trabalho do João, em que ele vai fazer as aplicações dessas enzimas para poder gerar prováveis produtos que têm um potencial biotecnológico e uma aplicação. A pesquisa que eu realizo com a professora Luciana, ela é voltada para a produção de enzimas com aplicações na área alimentícia. Então a gente trabalha tanto com enzimas fúngicas quanto vegetais, né, de laranja, que foi a continuidade do trabalho da Clarissa e da Milene.
a gente trabalha com a aplicação de óleos hidrolisados por essas enzimas e a sua capacidade, né, o seu potencial bioativo quanto atividade antioxidante, antimicrobiana, citotóxica. Então a gente trabalha com a obtenção dessas enzimas e desses compostos da laranja de forma direta e de forma indireta utilizando a fermentação em estado sólido com o fungo Aspergillus niger, que é um fungo promissor aqui do laboratório para obtenção de lipases. Parabéns pelo depoimento, hein, professora? São alunos aplicados, né? Eles são muito aplicados. Sem esse time, essas pesquisas não teriam sido conduzidas. Agora, todo esse processo que vocês pesquisam, tem uma metodologia, tem um protocolo ou é vocês que também determinam isso? Nós buscamos na literatura e a partir da literatura a gente busca inovar. E por isso que a gente tem tido sucesso no patenteamento dos nossos processos e ou produtos. Beneficia pesquisador, sociedade e indústria. Exatamente, João. Uma vez que a gente usufrui desses compostos, que podem ter várias aplicações, ainda a gente beneficia o meio ambiente, porque a gente está tirando esse resíduo que seria descartado. Perfeito. Chegamos ao final de mais um bloco do nosso Ciência Sem Limites. Um breve intervalo e a gente volta rapidinho. Está de volta o Ciência Sem Limites. E como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre resíduos, valorização desses compostos, desses componentes que são os resíduos. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Luciana Fleury, do IBB do campus de Botucatu, da Unesp. Professora, falamos de algumas patentes. Tem mais patente? Tem mais patente. Você imagina que na patente laranja a gente utilizou o resíduo como fonte direta de lipase e para outra patente a gente utilizou o processo fermentativo, em que o resíduo é o ambiente em que o micro-organismo vai crescer, vai proliferar para produzir os outros compostos de interesse. Por exemplo? Por exemplo, a própria lipase, que eu tenho o Paulo Lopes na iniciação científica trabalhando, a produção de auxinas, que gerou uma patente por meio da doutoranda Débora Prado, e também a produção, por exemplo, de proteases, que são utilizadas para a produção de peptídeos bioativos e que quem conduz essa pesquisa é a Mirela Zanotto. Professora, com quem que a gente pode ouvir um depoimento que pesquisa essa área? A gente pode falar com a Débora Prado, que também tem uma patente de produção de auxina via fungo por fermentação em estado sólido. Roda o VT da Débora. A minha pesquisa com a professora Luciana, aqui no Laboratório de Bioprocessos, foca na utilização desses resíduos agroindustriais como meio de cultivo para fungos e bactérias, esses micro-organismos que têm possibilidade de produção de moléculas de interesse para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, o objetivo da minha pesquisa é produzir bioestimulantes, que são substâncias que vão auxiliar o crescimento vegetal, e biofertilizantes, que são substâncias que vão auxiliar a nutrição desses vegetais. Esse meu trabalho gerou uma patente. Nós descobrimos que o micro-organismo Aspergillus flavipes associado ao farelo de soja produz uma quantidade grande do fito-hormônio auxina, que é um hormônio vegetal associado a diversos processos do crescimento vegetal, como o alongamento e a divisão celular. Esse processo de alongamento e divisão celular auxilia no crescimento tanto em altura do vegetal, quanto no enraizamento vegetal. Então seria uma aplicação para ambas as finalidades. A minha patente, no caso, como eu sou engenheira florestal, foi aplicada em eucaliptos, né, para o enraizamento dessa espécie, mas pode ser aplicada em todas as culturas vegetais. Parabéns, hein? Mais uma integrante do seu time, hein, professora? Tem mais patentes ou em processo de patentes na sua equipe? Sim, tem mais patentes em processo. Uma decorrente do trabalho da Mirela, que é uma aluna de doutorado, em que produz peptídeos por proteases
produzidas por fungos por fermentação. E é utilizado onde? É utilizado especialmente para a produção de compostos que podem ter atividade antioxidante e antimicrobiana. É uma patente que está em análise pela Agência Unesp de Inovação. E recentemente esse trabalho foi exposto para a empresa Roche, que estava interessada em startup. Quer dizer, pode surgir um convênio aí? Pode surgir um convênio. Foi uma conversa inicial e que a gente está esperando mais contatos. Essa é a Mirella? A Mirella. Vamos ver o que ela tem a dizer? Sim. Roda o VT. A pesquisa que eu realizo em conjunto com a professora Luciana no Laboratório de Bioprocessos foi de produção de peptídeos bioativos de uma forma econômica, utilizando proteases que nós produzimos também aplicando esses resíduos agroindustriais para processo fermentativo. Proteases são enzimas que quebram proteínas e o que resulta disso são esses peptídeos que nós podemos aplicar para produzir novos compostos para a saúde. Essa pesquisa foi desenvolvida focando mais em saúde humana e levando em consideração que na atualidade nós temos uma maior incidência de doenças como obesidade, diabetes, câncer, e a indústria está constantemente em busca de novos medicamentos que vão poder atuar na saúde, beneficiando, sem causar resistência ou toxicidade. E esses peptídeos bioativos que nós conseguimos produzir com sucesso no laboratório, eles conseguem agir dessa forma, beneficiando, mas a forma de produção deles, normalmente, tem um custo elevado. E quando a gente produz as enzimas utilizando os resíduos agroindustriais e aplica essas enzimas para a obtenção de peptídeos bioativos, a gente achou como uma forma de solução para obter esses novos compostos de uma forma mais econômica. E além dessa vertente, ele acaba sendo um processo eficaz e também sustentável. Atualmente, nós estamos buscando também soluções para doenças em animais que são negligenciadas e avaliando o potencial de ação desses peptídeos contra uma série de infecções. Parabéns por mais um depoimento. E tem mais gente, professora? Tem. O Paulo, ele também obtém enzimas, no caso lipases por fermentação em estado sólido, e ele trabalha mais na área de como otimizar a obtenção desses compostos de interesse. Fala, Paulo. Aqui no laboratório, com a professora Luciana, a gente pesquisa muito em cima das enzimas, visando uma forma de baratear os custos dela. Porque atualmente na indústria, essas enzimas têm um preço muito elevado, devido à forma de obtenção delas, que é produzida em fermentação submersa. Aqui no nosso laboratório, como a gente pesquisa utilizando fermentação em estado sólido, utilizando resíduos da agroindústria, esse custo é bem reduzido. A minha pesquisa em si é voltada à otimização do processo de extração de lipases produzidas por fungos, para que essas lipases sejam utilizadas em biorremediação, na produção de biocombustíveis, entre outras utilidades. Parabéns pelos depoimentos, né, professor? Inclusive agora o do Paulo. Professora, quem tiver interessado ou tiver pesquisas relacionadas, vocês estão abertos, né, a qualquer informação ou mesmo pessoas que queiram atuar junto à sua equipe? Sim, nós estamos abertos. As nossas pesquisas elas são direcionadas conforme a formação, a graduação do aluno, e a gente tenta, através delas, sempre correlacionar com um aspecto inovador e que pode também gerar algum tipo de benefício para a sociedade através de um empreendimento, processo, produto, algum retorno efetivo de tudo que as pessoas, a sociedade em geral, contribuem, né? É o dinheiro delas que financiam as nossas pesquisas e a gente tem por obrigação dar esse retorno. Vocês têm em mente novas frentes de enzimas ou de resíduos que vocês estão
vislumbrando a pesquisa, além desses citados na reportagem? Sim, nós temos outros resíduos, como os resíduos do processamento de uva, que a gente também vai testar, vai experimentar para essas mesmas atividades. Agora, quem está em casa pode perguntar, isso aí é uma coisa rápida? Não, esse tipo de pesquisa demora muito tempo, né? Ela demora, muitas vezes pode demorar 2 anos, no caso de um mestrado, pode ter a continuidade por meio de uma tese de doutorado, pode inclusive precisar de mais tempo para o amadurecimento da pesquisa para gerar realmente alguma coisa que seja inovadora e de interesse na nossa área. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, foi um prazer recebê-los. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela, luciana.fleury@unesp.br. Para você conhecer mais sobre o Instituto, sobre o campus de Botucatu, www.ibb.unesp.br. Para você ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Final em mais um Ciência Sem Limites. No próximo programa, um novo tema, um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá.